Algo muito importante está acontecendo nesse momento no mundo desenvolvido e você está sendo excluído disso. A economia americana se desenvolve a passos largos e o americano médio está ficando cada vez mais rico, pelo menos quando comparamos com o resto do mundo. E a tendência é que esta diferença de riqueza fique ainda mais acentuada ao longo dos próximos anos. Mas a pergunta que fica é: qual o segredo por trás da potência econômica americana? Por que as maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos? E neste vídeo, senhores, nós abordaremos aspectos geográficos e históricos da nação que dita os rumos de boa parte da economia mundial. Falaremos também sobre a importância do petróleo e a autonomia energética que os Estados Unidos tanto buscam. E por fim, analisaremos o recurso mais importante que hoje os Estados Unidos detêm, que é a sua capacidade de atrair mão de obra qualificada e tecnologia para o seu território. E com isso, você entenderá por que tantas pessoas investem nos Estados Unidos e por que você deveria fazer isso também. E não é tão difícil o quanto se pensa. Imagine que você tivesse ganhado na loteria e estivesse procurando um país para morar ou para investir. Um corretor de imóveis altamente especializado diria que há 3 coisas fundamentais que buscamos quando estamos à procura de imóveis. A primeira é localização, a segunda, localização e a terceira também é localização. Então ele te apresenta um bairro maravilhoso, uma bela vista, fontes, lagos, recursos naturais, cascatas e uma infraestrutura invejável. Além de tudo isso, você também tem vizinhos ótimos, excelentes, pacíficos, acima de tudo. E lá, nesse lugar, você encontrará tudo o que precisa para prosperar e se desenvolver. Bom, se isso que eu acabei de descrever para vocês agora fosse um país, ele seria os Estados Unidos da América, com um clima temperado, muito próximo da Europa, num país cuja extensão territorial se dispõe no eixo horizontal, o que significa uma menor amplitude de latitude. E se vocês se lembram das suas aulas de geografia no ensino fundamental, essa característica gera no país uma variação menor do clima, justamente porque não há essa variação de latitude. Isso faz com que técnicas produtivas de agricultura sejam facilmente disseminadas de um lugar para o outro. Temos também aqui um amplo acesso ao Oceano Pacífico e Atlântico, uma larga costa oriental bem irrigada, com rios curtos e navegáveis, e um solo fértil, sobretudo para produzir milho, soja, algodão, laranja, armas de fogo. E também temos grandes reservas de outras commodities mas só um pouquinho mais importantes, como é o caso do petróleo. Mais para dentro do continente, encontramos os Montes Apalaches e o rio Mississippi, com sua amplitude gigantesca e enormes cursos de águas navegáveis, fluindo de norte a sul do país, até o Golfo do México. O rio Mississippi é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, indispensável para o fluxo comercial do país, sendo esta a principal via de escoamento da produção agrícola norte-americana. Mais ao norte dos Estados Unidos situa-se o Escudo Canadense, a maior fronteira entre 2 países no mundo todo. E a sudoeste, o deserto é a passagem inevitável para se chegar na Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, cuja ocupação foi estimulada pela Corrida do Ouro em 1848. E já entrando um pouco mais no conceito histórico, cabe um breve destaque para este acontecimento importante do desenvolvimento dos Estados Unidos, a Corrida do Ouro, que aconteceu em meados de 1800. O ouro atraiu milhares de pessoas de diversas partes do mundo todo para a Califórnia, acelerando o povoamento da região, que antes pertencia ao México, impulsionando a expansão territorial dos Estados Unidos em direção ao oeste. A Corrida do Ouro gerou um enorme fluxo de capital para a região, impulsionando o desenvolvimento de cidades, infraestrutura e serviços. A demanda por alimentos, ferramentas e outros suprimentos estimulou a agricultura e a indústria,
contribuindo assim para o crescimento da economia norte-americana. E a necessidade de transportar pessoas e mercadorias para a Califórnia impulsionou a construção de ferrovias e estradas, conectando diferentes regiões do país e facilitando o comércio. E assim foram geradas as ferrovias transcontinentais. Elas tornaram possível atravessar o país em apenas uma semana, ligou todo o continente e fez com que o comércio e a agricultura se desenvolvessem nas duas costas do país, tendo acesso ao Oceano Pacífico e ao Oceano Atlântico, estabelecendo rotas de comércio no Pacífico com a Ásia e no Oceano Atlântico com a Europa. E logo abaixo, no Golfo do México, uma abertura para o comércio com a América Central e a América Latina. E feito este adendo histórico, voltaremos agora aqui para os aspectos geográficos. E outra vantagem muito grande é que os Estados Unidos possuem vizinhos pacíficos que jamais ousariam atacar uma nação que possui centenas de milhões de armas de fogo, facilmente disponíveis para uma população que leva muito a sério o conceito de propriedade privada e liberdade. E falando aqui sobre o conceito de propriedade privada e liberdade, você já ouviu aquela frase que não se constrói uma casa no terreno da sogra? Isso porque não adianta você investir em um local, gastar tempo, recurso, dinheiro em um lugar que você não tem certeza que será seu. Você não tem garantia sobre aquilo, e isso pode te dar uma dor de cabeça enorme. Por isso, o conceito de propriedade privada e de trabalho são incentivos que são indispensáveis para a prosperidade de um local. E os incentivos são tão importantes que outro fator fundamental para o desenvolvimento e povoamento dos Estados Unidos foi a Lei da Propriedade Rural. Promulgada em 1862, ela concedia 65 hectares de terra de propriedade da Federação para qualquer pessoa que cultivasse em alguma terra durante 5 anos e pagasse uma pequena taxa para a Federação. Imagine só se você fosse um homem pobre na Alemanha ou na Itália. Por que ir para a América Latina e ser um simples servo quando você poderia ser um dono de terra na América do Norte? Parece uma decisão um tanto quanto óbvia, não é mesmo? Enfim, os incentivos, o livre mercado e a propriedade privada são conceitos importantes e por isso o capital, o dinheiro, os recursos fogem de estados ditatoriais que não conseguem defender os indivíduos e a sua propriedade. E todos esses recursos acabam migrando para outros lugares que conseguem fazer isso. Ano a ano, diversas pessoas fogem de países como Brasil, China, Índia, Rússia e, mais recentemente, do Reino Unido. Estas pessoas levam seu capital físico e intelectual para países como os Estados Unidos, Suíça, Canadá, Austrália e Japão. Isso porque, conforme eu disse no começo do vídeo, os recursos naturais são importantes, mas a confiança e estabilidade das instituições são mais importantes ainda. Tome como exemplo o Japão. Pequeno, poucos recursos naturais, uma série de terremotos e problemas, mas é a terceira maior economia do mundo. Como já dizia Charlie Munger, me mostre os incentivos que eu te mostro os resultados. Hoje, praticamente tudo que você consome é energia, seja solar, hidráulica, fóssil, mecânica, entre outras. Um prato de comida jamais chegaria na sua mesa se não fosse a absorção da energia solar pelos grãos, que se desenvolvem e posteriormente alimentam o gado, que vira carne, que é transportado até os centros urbanos com combustíveis fósseis. E não falta energia no mundo, o que nos falta é o conhecimento necessário para utilizá-la. Se hoje o petróleo é o maior vilão dos ambientalistas, das pessoas com a alma elevada, pouco controle emocional e cabelo colorido, antigamente ele já foi tido como a grande saída energética que permitiu que a humanidade se desenvolvesse sem queimar tanta lenha, sem queimar tanto carvão e sem extinguir as baleias, cuja gordura era utilizada para a iluminação no lugar da querosene. E durante grande parte dos séculos 19 e 20, os Estados Unidos foram o maior país produtor de petróleo do mundo, e essa história se cruza com a vida de John Rockefeller, fundador da primeira grande empresa de petróleo da história, a Standard Oil Company. E a Standard Oil Petroleum se tornou uma gigante do setor petrolífero no final do século XIX.
Através de uma série de aquisições e práticas comerciais agressivas, a empresa conseguiu controlar cerca de 90% do mercado de refino. E o enorme poder da Standard Oil gerou preocupações sobre práticas anticompetitivas, o que gerou uma falta de escolha para os consumidores. E em 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos, atendendo a uma ação antitrust, decidiu que a Standard Oil era um monopólio ilegal e ordenou a sua divisão em 34 empresas menores. E esta divisão deu origem a diversas empresas que se tornaram líderes no setor petrolífero, como é o caso da ExxonMobil, Chevron, Mobil, entre outras. E essa situação é muito diferente de outro país localizado mais ao sul do continente americano, cujo QI médio dos seus habitantes é de 83. Este país possui praticamente apenas uma grande empresa relevante responsável pelo refino de petróleo e está sujeito a inúmeras ingerências estatais, espantando praticamente toda e qualquer concorrência do jogo. Muito diferente da fragmentação do mercado norte-americano, que aumentou a concorrência, beneficiando os consumidores com preços mais baixos e uma maior variedade de produtos. E hoje, os Estados Unidos abriga algumas das maiores e mais influentes empresas petrolíferas do mundo. E atualmente a produção nacional de petróleo cresceu significativamente nos Estados Unidos com a introdução do fracking, que é o processo de criar fraturas em rochas e formações rochosas por meio da injeção de fluido especializado nas fissuras. Isso força as fissuras a se abrirem mais, e essas fissuras maiores permitem que mais óleo e gás fluam para fora das formações e para o furo do poço. E esse processo baixou os preços de produção do gás e ofereceu segurança energética tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá por muitos anos a seguir. O fracking também ajudou a revitalizar economias locais em algumas partes dos Estados Unidos, em particular, muitas partes do país que historicamente dependiam de setores como o aço e a fabricação de automóveis para gerar empregos. E Gal Luft, diretor do Instituto de Análise para a Segurança Global do Centro de Pesquisa sediado em Washington, disse recentemente em uma entrevista à BBC que, quanto às necessidades de energia, os Estados Unidos são bastante autossuficientes, já que têm petróleo e uma capacidade enorme de refino. E além de tudo isso, em caso de emergência, os Estados Unidos mantêm uma reserva estratégica de petróleo, em grandes quantidades, armazenadas para circunstâncias em que importações não estejam disponíveis. Bom, eu acho que até aqui eu expliquei um pouco sobre a vantagem dos Estados Unidos quando falamos em recursos naturais e geografia. Agora vamos falar um pouco sobre os seus ativos intangíveis e as coisas que agregam valor à economia americana, mas não possuem uma substância física muito bem definida, como a sua extensão geográfica ou as suas riquezas naturais. Estamos falando aqui de marcas, patentes, capital intelectual e tecnologia. Bom, é o seguinte, pessoal, a riqueza que um país produz é determinada pela sua população e pela sua produtividade. E a produtividade é o fator que cresce exponencialmente com a tecnologia. Eu vou explicar aqui para vocês em palavras simples. Até pouco tempo atrás, se eu quisesse gravar uma faixa de áudio com uma qualidade minimamente aceitável, eu precisaria de um computador, uma interface de áudio e um microfone. Tudo isso ocupa muito espaço e leva tempo para ser montado. E hoje nós temos microfones pequenos que você simplesmente conecta no seu smartphone e pronto. Já dá para gravar até com cancelamento de ruído. E isso torna o processo mais fácil e mais produtivo. E eu consigo produzir mais em menos tempo. Isso é um exemplo de tecnologia aumentando a produtividade. E a produtividade média do brasileiro é de apenas 1/4 da do trabalhador americano e 1/3 da do alemão ou do coreano. E a baixa produtividade resulta na baixa competitividade. Bom, o que eu quero que você tire de lição disso tudo é que quanto maior a produtividade de um país, mais rico ele será, melhor a qualidade de vida naquele país. E como que a produtividade se desenvolve? Com tecnologia. E quem produz tecnologia? Bom, são as pessoas qualificadas. Aí encontramos um aspecto interessante no desenvolvimento da economia americana para os próximos anos. Hoje, das 20 melhores universidades do mundo, 17 estão nos Estados Unidos.
Hoje, os Estados Unidos agem como uma espécie de buraco negro que suga mão de obra qualificada e os maiores cérebros para o desenvolvimento de suas tecnologias. A competitividade nos Estados Unidos é enorme, e essa é uma das características que moldaram o país. E o exemplo disso é que quase todos os CEOs das Big Techs norte-americanas mais conhecidas não são norte-americanos. O Elon Musk tem origem sul-africana, Sundar Pichai da Alphabet é indiano, Satya Nadella da Microsoft também é indiano. E além disso tudo, nos últimos anos os Estados Unidos se aprimoraram no uso de novas técnicas organizacionais, técnicas que alavancaram empresas e a tecnologia em larga escala. As Big Techs desta era, ao invés de utilizar exércitos de colaboradores ou instalações gigantes ao redor do mundo, acabam sendo mais enxutas e são construídas com base nas tecnologias de informação, que acaba desmaterializando o que antes era de natureza física e o transfere para o mundo digital. E esta nova economia, capitaneada por empresas como Google, Facebook, Microsoft, Apple, é explicada pela lei dos retornos acelerados. E é uma teoria que diz que as tecnologias de informação crescem exponencialmente, dobrando seu poder a cada ano. E a ideia é que cada novo ciclo de evolução tecnológica se baseia no ciclo anterior, fazendo com que o progresso seja crescente e exponencial. E estas organizações exponenciais estão reformulando o comércio e outros aspectos da vida moderna em um ritmo acelerado, ganhando mercado e impulsionando o crescimento da economia norte-americana. E para vocês que estão me escutando até o final desse vídeo, por fim, e mais importante, que eu acredito que seja o grande motivo pelo qual faz sentido investir nos Estados Unidos, é que diferente da Europa, Japão, Coreia do Sul e de muitos outros países da América Latina, a população dos Estados Unidos ainda está crescendo. Tanto que em um estudo de 2013 mostrou que 25% de todas as pessoas que esperam emigrar apontam os Estados Unidos como sua primeira escolha de destino. Bom, e hoje, se eu fosse fazer uma aposta, diria que ao invés de os Estados Unidos exportar a sua produção industrial para países com a mão de obra mais barata, como foi o que aconteceu com a China nos últimos anos, muito provavelmente os Estados Unidos partirá para a sua reindustrialização, buscando contornar o problema da mão de obra cara do trabalhador médio norte-americano com a aplicação de tecnologias avançadas, como os robôs autônomos e a inteligência artificial. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e dê o like. A gente fica por aqui e até a próxima!